Várias pessoas me mandaram mensagem pedindo para eu falar sobre as contas públicas do governo federal. Sim, porque tem uma comparação rolando, dizendo que o atual governo é mais incompetente do que o governo anterior. Por quê? Porque o governo anterior teria deixado dinheiro em caixa, 54 bilhões de reais de superávit, e o governo atual em 6 meses já tem um rombo de 45 bilhões de reais. E isso seria então uma prova de que o governo atual é mais incompetente com as finanças do que o governo anterior. Vamos ver se isso é real? Eu fui dar uma pesquisada para tentar entender, primeiro, o motivo do déficit atual, o motivo do superávit do ano passado e a gente chegar a alguma conclusão aqui baseada em alguma coisa, não em achismos. Vem comigo então, ó. O governo central registrou déficit primário de 45,22 bilhões de reais em junho de 2023. É verdade, isso aconteceu mesmo. De 1º de janeiro a 30 de junho desse ano, o governo federal gastou 45 bilhões de reais a mais do que foi a arrecadação no mesmo período. E a comparação acontece também porque outra notícia verdadeira é essa aqui que eu te mostro agora. Ó. Contas do governo federal fecham 2022 com superávit de 54 bilhões de reais. E aí, para reforçar esse resultado, que foi muito comemorado no ano passado, ainda foi depois de 8 anos de déficit todo santo ano. E aí, 2022 foi a primeira vez que teve superávit, ou seja, que o governo gastou menos do que a arrecadação. Agora, isso é sinônimo de competência administrativa? Depende do seguinte, se todas as contas foram pagas e sobrou dinheiro, realmente é muito bom. O que não parece ser isso, agora vamos chegar lá já, tá? Primeiro é o seguinte, vamos entender por que a arrecadação do ano passado foi boa para o governo federal. A primeira é essa aí, ó, a privatização da Eletrobras. A estatal foi vendida e entrou uma bela grana nos cofres do governo. E entrou bem em junho, ou seja, o resultado do primeiro semestre do ano passado foi afetado pelos 25 bilhões de reais, está aqui marcadinho em amarelo, 25,3 bilhões de reais que entraram no caixa do Tesouro com a venda da Eletrobras. Dinheiro que não estava previsto na arrecadação antes dessa venda ser definida. Não é só isso, tá, gente? Ó, com a inflação, e a gente lembra que o ano passado a inflação foi alta, a arrecadação também sobe, porque os preços dos produtos sobem e a quantidade de imposto ali naquele produto também aumenta. Essa notícia é de outubro, mas o ano inteiro, o acumulado de 2022, foi recorde de arrecadação no Brasil em razão desse cenário. Não foi só isso que fez com que o governo tivesse superávit no ano passado, não. Dá uma olhada aqui. O governo deixou de pagar 255 bilhões de reais em contas em 2022, diz Tesouro Nacional. 255 bilhões em contas que estavam contratadas, que tinham que ser pagas em 2022, mas não foram. O governo rolou, jogou essas dívidas para frente, que caíram agora, inclusive, no colo do Lula. Só de precatórios, a herança que caiu no colo do Lula foi de 141 bilhões de reais. O que são os precatórios? São aquelas dívidas que a Justiça determinou que o governo pague. Ele tem que pagar, mas ainda assim, o que eles deram um jeitinho lá? Mandaram uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, limitando a quantidade de precatórios que eles iam pagar. E o que passasse disso iam jogar para 2023, que foi o que aconteceu. Agora, de qualquer maneira, o governo anterior do Bolsonaro já estava prevendo um déficit esse ano, já sabia que o resultado do ano passado tinha sido afetado por fatores que não iam acontecer de novo, né? O governo encaminha projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, com déficit de 65,9 bilhões e salário mínimo de 1.294 na previsão. Então já estava prevendo que 65 bilhões seriam gastos a mais do que a arrecadação esse ano. E olha, quem fez essa previsão, de novo, repito, o governo Bolsonaro, não foi o governo Lula ainda não, tá? E aí tinha outros fatores que precisavam ser modificados no orçamento. Explico por quê. O governo passado cortou verbas de vários programas importantes. O governo corta 59% do Farmácia Popular para garantir orçamento secreto em 2023. E aí ficou de cara esse desafio em recuperar o orçamento de alguns ministérios, saúde, educação, aqueles mais importantes. E aí o Lula foi negociar a PEC da transição, você se lembra, ele ainda não tinha assumido o cargo e começou a negociar uma mudança no orçamento, que foi
chamada de PEC da transição, era um pedido de autorização para o Congresso para gastar mais dinheiro esse ano, porque o orçamento que tinha sido deixado não dava conta de pagar as despesas básicas do governo federal. E aí foi aprovado a PEC da transição, e aí sabe o que aconteceu? O déficit foi elevado. Pois é, com a recomposição das despesas, por exemplo, aí que eu falei, a farmácia popular, com a implementação do Mais Médicos, né, o orçamento terá um déficit de 231 bilhões de reais esse ano. Essa era a previsão para 2023. Só que aí, como o governo começou a fazer uma série de modificações, uma série de questões, por exemplo, tirou algumas isenções fiscais, começou a modificar algumas cobranças de impostos, e aí 150 bilhões de reais a mais apareceram e vão entrar nos cofres públicos até o final do ano. O que reduz esse déficit, que era gigantesco, 231 bilhões de reais, né? Menos 150 bilhões de reais. Agora o Haddad está dizendo o seguinte, que o déficit desse ano deve ficar em 100 bilhões de reais. A previsão é que em 2024 acabe esse déficit, viu? A gente volte a ter superávit no governo federal. Espero que eu tenha ajudado você a identificar aí o que está acontecendo e ter argumentos para poder conversar na rodinha também. Valeu!